qual que é a importância, a grande importância de você dar manutenção na água de vez em quando? Que hoje que você tem o sistema, vamos falar assim, de água de um bebedouro artificial, água com reciclagem, água de qualidade, é muito importante você dar manutenção comparado ao que você tinha antes, que era lagoa, que você não conseguia dar manutenção, porque é o seguinte, nessa água que começa a produzir protozoário, vírus, bactéria, alga, diversidade de micro-organismos, quanto mais suja você deixar essa água ficar, mais potencialmente contaminada ela tá. E ainda pode morrer um passarinho, você pode ter problema com botulismo, pode ter um monte de coisa, um tatu, sei lá, veio aqui. Mas o que acontece na verdade? Nas fazendas que trabalham com cria, você vê problema, principalmente de qualidade de água, na diarreia dos bezerros, que é o curso negro, que é a Eimeria, um protozoário, a Eimeria, a coccidiose, é clássico. Então os animais estão ali, eles estão bebendo, são animais, uma categoria animal muito mais susceptível. Nos animais já desmama para frente, a recria e a engorda, você não tem esse problema de diarreia. Eles já estão mais adaptados, eles não chegam a ter uma diarreia, mas o que acontece? É invisível isso daí, mas chama síndrome da má absorção. Então a Eimeria tá lá naquele boi, naquela vaca, ele tá lá naquela novilha tua, no caso, que é a novilha, chegando a produzir de 10 a 15% menos ganho de peso por dia. Então nós temos que trabalhar duas coisas. Ah, Marcelo, mas como que eu sei se eu tenho Eimeria no meu rebanho ou não? Fazendo exame de fezes. Aqui eu acho que é um outro passo que a gente tem que começar a passar na tua fazenda, é para fazer controle de OPG e controle de coccidiose. E aí você controla de dois jeitos a Eimeria. Você controla no sal mineral, comprando produtos com monesina, que é um coccidiostático. É basicamente isso. Monesina, falar é um promotor de crescimento, é um promotor de ganho de peso. Na verdade não é. Ele é um controlador de micro-organismos, que esses micro-organismos interferem no ganho de peso. Então você está dando o quê? Remédio via boca. Mas nada mais do que isso. Aí a outra pergunta que você podia me fazer: vale a pena eu já comprar aquele determinado sal com a monesina, com aquele coccidiostático e tratar meu rebanho? Não, porque custa mais caro. Se você não tiver o problema, para que gastar? Aí que está a importância do planejamento, que é, poxa, duas coisas nós vamos combater então. E aí não causa resistência? Não causa resistência. Não causa resistência. Então duas coisas que nós vamos fazer, que legal é pensar nisso daí. O plano da intensificação. A gente agora está passando para um outro passo, que é um planejamento sanitário, pensando na estratégia de ganho de peso, que você tratando a água, você trata a água e você trata os animais. Mas não adianta tratar os animais e não tratar a água, porque a reinfecção é constante. Um grande problema é muita gente que tem, e aí é o maior surto que você pode ter de Eimeria, é quando você tem galinha junto com gado. A coccidiose é um problema seríssimo em aves. E daí você vê aquelas fazendas que eu vou, por exemplo, ai que lindo, minhas galinhas aproveitando para comer o proteinado aqui do gado, tá lá pulando em cima, cagando ali dentro daquele coxo, o tempo todo, reciclando o ciclo da doença. Então você tem que separar essas culturas, né? A galinha do gado, e no caso do gado aqui, coxos limpos, água de qualidade. E se chegar no exame a encontrar nos animais, por um período, olha lá, não é para ser, então eu vou ter que usar monesina para sempre. Não necessariamente. Usa para tratar os animais e combate a principal fonte. Você não tem Eimeria no teu pasto, ela não vai aguentar sobreviver no teu pasto, ela sobrevive aqui, ó. Então olha lá, como que eu faço para manter essa água limpa? Poxa, a cada, vamos colocar lá, 60 dias, o ótimo é inimigo do bom, não dá para limpar toda semana, não dá para limpar todo mês. Será que esse verde aqui já é problema? Não necessariamente, não sei. Mas se você se dispor a cada 60 dias jogar um cal virgem, que vai mudar o pH, já mata. Ou o cloro, melhor ainda. O cloro é um viricida, bactericida, fungicida, o cloro é tudo. Mas aí o que acontece? Você pode fazer o cálculo, mas daí é igual o cálculo de ppm de uma piscina. É porque se não faz mal pra gente beber, porque tá o teu filho nadando na piscina, ele bebe água. E daí aquela porção de cloro tá combatendo micro-organismos, mas não tá fazendo mal pra gente, como mamíferos, como ser humano. Pô, então para cada tantos mil litros de água de uma piscina, eu preciso de X pastilhas de cloro. Você pode colocar um flutuador aqui, começar a comprar em volume, que você consegue fazer compras boas. A cada 15, 20 dias você põe uma pastilha, sei lá, uma vez por mês você põe o total. Agora, como essa água se recicla, aí é uma outra dica que eu vou te dar.
que eu acho que a gente tem que pensar, que eu tenho certeza que a gente ainda não fez isso aqui, mas é um outro passo de você fazer. Pô, a água tá vindo do reservatório central. Lá, tudo bem, o reservatório central ele se recicla o tempo todo, porque o poço abastece ele, mas ele também é uma fonte de infecção, de alga, de passarinho que cagou, de que morreu. Pense em cobrir o teu reservatório central. Oh, sombrite, né? Sombrite. Então pega lá, pô, nós temos madeira aqui, nós temos arame, não precisa fazer uma cobertura de telhado, faz sombrite. Talvez um sombrite duplo. Quanto menos iluminação tiver, menos propagação de alga vai ter naquele ambiente. E se você ainda usar o sombrite como uma tela completa por cima do reservatório, até esticando mesmo ele assim, como se fosse uma lona, até a chance de entrar algum outro bicho ali dentro, morrer, aí a água vai ficar uma água super limpa. Não sei se você já viu algum dia uma represa, ou mesmo se fosse uma lagoa dessas assim, que tem aquela, parece um aguapé, uma vegetação que ela é fininha. Catiane, se você puxa com a mão assim e pega um copo, a água sai transparente de limpa. Além das plantas filtrarem, não tem sol batendo, não cria isso aqui, ó. Então é uma coisa que no bebedouro aqui nós não vamos cobrir. Não tem por que cobrir. Mas nós podemos cobrir o reservatório central, porque você só tem um reservatório central. Ah, mas é um reservatório grande. E daí? Vamos fazer o trabalho. Só vai cobrir uma vez a cada... Quanto tempo não vai durar um sombrite? 3, 4 anos? Eu acho que é uma ideia de pensar. Vou querer ir lá dar uma olhada no reservatório agora. Mas aqui então você tem duas opções. 3 opções. Opção número 1, que é que todo mundo faz. A cada 2 meses... Porque também vem poeira, o animal, alguns pisam, o animal vira e caga, acumula terra no fundo. Aqui já tem, não dá 1 centímetro, mas já tem um pouquinho. Todo dia tem poeira, vai sedimentando, vai criando ambiente ali. A cada 3 meses, fecha o registro. Não sei se ele tem vazão de escoamento em algum lugar, registro de vazão, se não teve, é um problema de construção, mas poderia ter tido. Se não, você pega uma mangueira ou uma motobomba, pá, barato, drena ele, rapidinho, lava, raspa, tira o máximo da matéria orgânica da terra, pá, enche de novo. Essa é a opção 1. Eu não faria isso tão frequente, porque é um tempo que você fica sem gado. Poxa, o animal precisa beber. Então se você falar até eu limpar, até eu voltar, eu já dei uma cortada no ciclo do animal. Talvez o cloro ou talvez o cal virgem. São 2 opções. Então se você se propor, botar no calendário aí que nós temos que... Agora eu acho que uma outra coisa que nós temos que colocar aqui na Fazenda Laranjeira, nós podemos fazer, nós já temos o quadro de métrica, tá? Nós temos lá na tua casa um outro quadro, nós temos que ter o quadro de tarefas mensais. Nós temos o nosso quadro, tá aí. Só falta preencher? Então, maravilha. Nós já fizemos, né? Aí o que acontece? Pregar lá pra poder o Márcio, você e o pessoal falar: oh, será que esse mês é um mês propício para eu lembrar de limpar? Porque qual que é o problema das tarefas? No dia a dia a gente tem filho para cuidar, coisa para fazer, conta para pagar, correria para fazer, não sei o que lá, compra, vende, não sei o que lá. Coisa pequena a gente esquece. Ah, esqueci que esse mês era bom pra gente passar glifosato e limpar a cerca. Esqueci que esse mês era o mês para fazer tal coisa. Se a gente já deixar no quadro, vira um compromisso. Não passa batido. Não passa batido. Pode até passar batido no sentido de, olha, nós estamos muito atarefados, nós não vamos fazer. Mas você começa a revisar tarefas importantes. O que fez e o que não fez. E aí nós vamos ter que colocar o quê? 2 vezes por ano, limpeza completa. Nos intervalos, só combater a alga. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho porque, como estrategista, como consultor aqui, e eu sempre falo pro pessoal, o ótimo é inimigo do bom. Se eu falar qual é o ideal era limpar todo mês. Operacionalmente, cara, isso é loucura. Pô, nós estamos falando de uma fazenda com um monte de coisa para fazer, um monte de setor, um monte de tarefa. Então tem hora que eu tenho que tomar muito cuidado. É isso que eu falo que é a diferença daquele professor teórico lá da faculdade e do cara que entende da prática do campo. Se eu chegar aqui e começar a falar um monte de coisa que eu sei que ela não vai aplicar, tô sendo burro eu tenho que ver o que é o aceitável, o que é o necessário de ser feito e o que pode ser feito de uma maneira ainda produtiva, mas que não vai criar aquela dificuldade na operação de toda a estrutura. Eu tenho que levar em consideração quantas pessoas trabalham, qual é o envolvimento do dono, quanto tempo o dono está participando, está presente, está cobrando. Então, trabalhar com planejamento agropecuário é um grande desafio, porque nós temos que pensar na equipe, na empresa, na operação, antes de desenhar as estratégias. Isso é fundamental, muita gente erra por causa disso. E eu tô falando essa coisa aqui, talvez vai ter alguém que vai me julgar e vai falar assim: ah, Marcelo, eu faria diferente. Tudo bem, mas eu tô levando aqui com ela um monte de pontos, um monte de considerações que eu acho que é o caminho mais produtivo para ser feito e ainda assim garantir uma eficácia dentro do sistema de produção.